Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos canadenses discutindo sobre esse acordo de livre comércio entre Mercosul e Canadá. Eles basicamente passam o vídeo todo falando sobre Canadá e Brasil, porque o Brasil é a grande potência aqui do Mercosul, não tem basicamente como competir com o Brasil, então eles focam bastante no nosso país. Além disso, veremos uma mensagem do Putin, que ele deu ontem ou antes de ontem, eu não sei ao certo, porém bem recente, uma pedrada basicamente sobre os BRICS contra o G7. Então o vídeo de hoje é muito bom, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Que a gente conversou sobre esse acordo do Mercosul, né, que a gente vai pedir para você explicar a base do Mercosul. O Mercosul também está meio que casado com a UE para um acordo lá, e agora eles também se casaram com o Canadá. Então vamos começar com uma atualização sobre o Mercosul e o que ele é. Então, David, ótima pergunta. Então, o Mercosul, ou Mercosur, se você fala espanhol ou o português, é o enorme bloco de comércio que está no sul da América do Sul e envolve Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Brasil. E o Brasil é de longe o maior parceiro nisso, então é no Brasil que as negociações reais acontecem. Isso já acontece há anos, por uma década inteira, e na verdade, nada aconteceu nessa década. Teve algum protecionismo do nosso lado, teve reviravoltas do governo do lado deles, e com tudo isso, acabou sendo adiado. Agora, com a nova situação geopolítica que vemos agora, claro que há um interesse muito maior, porque há o quê? Eu acho que 300 mil potenciais clientes, e 200 mil deles estão, 1.000 desses estão realmente no Brasil. Então, o que acho que está acontecendo agora, e ainda há um certo mistério, é que as coisas estão se movendo muito, muito rápido. Os negociadores comerciais canadenses têm estado indo e vindo. Os brasileiros também têm aparecido por aqui. E, pelas mensagens que estou recebendo das diferentes embaixadas e consulados, as coisas estão se movendo rapidamente e as questões espinhosas, que eram carne, laticínios, aço e madeira, parecem estar, em grande parte, se não resolvidas, mais fáceis de negociar. O presidente Lula convidou o primeiro-ministro Carney para uma visita. Essa visita ainda está no ar. Ele aceitou, só não vimos a visita ainda. Talvez a visita seja para ir lá apertar a mão e talvez assinar algo, mas seria inédito imaginar que, sabe, algo que ficou parado por uma década agora está sendo resolvido em realmente meses. Então, eu participei de algumas das audiências que aconteceram em Ottawa, e as questões em jogo, claro, são que, com a vasta produção agrícola e alimentar no Canadá, as pessoas estão preocupadas que isso seja substituído, e muitos problemas com o aço seriam um problema também por causa de aço chinês inferior vindo do Brasil para cá. Isso é uma grande questão que o povo está resolvendo, e acho que eles vão resolver, e acredito que isso vai avançar com certeza. O que isso significa para os canadenses, uma vez que assinarem e ratificarem? O que isso significa para os canadenses? Para os canadenses, há um mercado enorme no mesmo fuso horário onde eles podem ir e realmente encontrar organizações e empresas que queiram comprar conosco. Eles já estão super atraídos por nós. Agora, todo o bloco Mercosul já assinou com a UE e eles acabaram de assinar a lei esta semana. Então tem sido incrivelmente empolgante ver como isso avançou rapidamente. E o Canadá também tem um acordo com a UE, então estamos, sabe, isso é tudo muito empolgante. Então imagine agora que estamos indo de norte a sul para essa região. Peter, com esse acordo, é um acordo comercial ou um acordo de livre comércio? Porque há uma grande diferença entre eles e, como sabemos, para entrar com mercadorias no Brasil. O Brasil tem e não sou eu que estou dizendo isso, são os próprios brasileiros que dizem que o Brasil tem uma economia muito protecionista e tarifas altas para qualquer mercadoria que entre. Então, como esse acordo vai ajudar as empresas canadenses com isso? Então, você está certo. O livre comércio nunca é livre. É uma negociação de tarifas reduzidas. Então, eles já simplificaram dramaticamente seu sistema tarifário, todo o seu sistema de impostos e tarifas, ao reduzi-lo para 3 impostos primários, de, eu acho, originalmente 5, e em um momento havia 7. Então, ter tudo isso simplificado tem sido muito empolgante. Quanto à segunda parte disso, porém, é que é protecionista e não é protecionista. O que eu penso é que, se você tem algo que eles não têm, eles querem.
Se você tem algo que, eles estão dispostos a pagar, eles querem. E há também uma classe média muito rica que quer mercadorias. O que vai acontecer é que a redução dos preços, as tarifas reduzidas, serão certamente vantajosas para a América do Norte, para os canadenses que forem até lá. No entanto, você deve ir negociar. Você precisa ir até lá e entender isso. Não há como ficar de braços cruzados e tentar fazer uma venda o jeito que tantos canadenses fazem. A gente entra online ou pega o telefone e fala, eu tenho algo para te vender. Qual é o preço? Ótimo, vamos comprar. Isso não vai acontecer lá. Isso vai ser uma questão de visitas repetidas, indo para o Brasil, indo para a Argentina, indo para esses outros países, para ver se a gente consegue fazer negócio. E aí voltamos de novo. Você ainda quer fechar negócio? E depois voltamos de novo e dizemos, ok, vamos fechar negócio. E durante todo esse processo, antes que você me interrompa, todo esse processo envolve churrasco e caipirinhas. Beleza, pode ir, David. Então, se você olhar para a dinâmica do PIB mundial nos últimos 5 anos, quase metade do seu crescimento anual, 49%, foi fornecido pelos países BRICS, enquanto a contribuição do chamado G7 é estimada em 18%. Para referência, posso acrescentar, com o crescimento da economia mundial nos anos 20 e 1 e 25 anos, em média de 4,1% anualmente, 2% foram fornecidos pelos países BRICS e apenas 0,8% pelos países da Grande Net. 7. Atualmente, a participação dos BRICS no PIB mundial, em termos de paridade de poder de compra, é de cerca de 40%, enquanto a participação do G7 é inferior a 29%. De acordo com esse indicador, os BRICS ultrapassaram os 7 em 2002, mas a liderança dos BRICS está aumentando. Segundo as previsões, essa proporção continuará aumentando a favor dos BRICS. Por causa do que, surge a pergunta, o que está acontecendo? Devido ao fato de que as taxas de crescimento econômico nos países BRICS serão sustentavelmente mais altas. Agora estão mais altos e ainda mais altos. Essa tendência continuará. Se os países do G7 chegarem, no final desta década, no máximo 1,5% ao ano, então para os BRICS, esse número ultrapassará, em média, 4%. Senhoras e senhores, amigos, não inventamos isso. São dados do FMI e do Banco Mundial, assim como de instituições internacionais. Eles são obrigados a falar sobre isso por conta própria. Então, primeiro é sobre esse acordo de livre comércio entre Canadá e Mercosul, que é basicamente Canadá e Brasil. Eu só vejo isso com bons olhos. A guerra tarifária do Trump está sempre assombrando o Brasil de alguma forma. E os puxa-sacos do Trump também estão assombrando o Brasil. Então, quanto antes o Brasil conquistar novos mercados, acordo de livre comércio pelo mundo, ficar menos dependente dos Estados Unidos, de toda essa política absurda, eu só vejo isso com bons olhos. Principalmente uma relação entre Brasil e Canadá se aproveitando desse arranca-rabo que o Canadá está tendo com os Estados Unidos, ou seja, muito positivo. E sobre as falas do Putin, o Putin andou largando o aço nos Estados Unidos, falou muito sobre os BRICS, falou bastante sobre o Brasil no vídeo de ontem, falou até de uma moeda dos BRICS, ou seja, muita coisa importante está rolando. Para quem acha que os BRICS estão meio sonolentos, pelo contrário, ficou bem claro que muitas notícias novas vão surgir nesse ano. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma vocês sempre ajudam no engajamento e valeu!